Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Espero que estejam todos bem, né? Estejam curtindo aí. curtindo essa. Não, ninguém está curtindo, né? Ninguém está curtindo nada. Né? Então, só curtindo essas videoaulas, né? Eu ia dizer curtindo outra coisa, mas curtindo esse período aí de atividades online, de disciplinas online, né? Então, estou gravando aqui mais uma aula para vocês, tá? A gente entra num segundo tópico, a gente saiu já daquela parte de morfologia, daquela parte de anatomia da célula bacteriana, né? Então, agora a gente vai entrar num outro capítulo agora da disciplina, que é a parte de crescimento microbiano. Quais são os fatores físicos e os fatores químicos que levam a estimular o crescimento colonial, o crescimento de colônias de bactérias, de fungos, tá? Principalmente. A parte de virologia, a parte de crescimento, de replicação dos vírus, a gente vai deixar para tocar lá quando eu chegar a abordar com vocês na parte só de virologia, porque ele tem um crescimento totalmente, uma forma de replicação, uma forma de reprodução das suas células, de uma maneira totalmente diferente do que a gente encontra nas bactérias e nos fungos, tá bom? Então, o que eu vou focar aqui com vocês é sempre relacionado então a bactérias e fungos, tá bom? Vamos lá, começando então com os fatores físicos, tá? Bom, quais são os fatores físicos que afetam então o crescimento microbiano, tá? Bom, nós temos três clássicos aqui, tá? Fatores físicos. Nós temos a temperatura, o pH e a pressão osmótica. Esses são os três que eu vou trabalhar nessa aula de hoje, tá? Uma aula realmente vai ser bem curtinha, vocês vão perceber, já deve estar dando para ver ali mais ou menos quanto tempo que dura, né? Pelo menos a minha apresentação. Porém, eu vou deixar vídeos ali complementares para vocês fazerem algumas reflexões relacionadas a esses fatores também, tá? Com atividades, então vocês completem isso, né? E sigam conforme o prazo que foi determinado na nossa reunião, tá bom? E além dos fatores físicos, nós temos também fatores químicos que afetam também o crescimento, tá, microbiano, ou seja, potencializam. São esses fatores, né, físicos e químicos, eles fazem com que as colônias cresçam, né? Que a bactéria consiga se desenvolver, porque ela ou vai ter alimento, por exemplo, que é o caso aqui, ó, de carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo, são fatores que são necessários para o metabolismo bacteriano, para o metabolismo fúngico ele ocorrer, né? Então, obviamente, sem esses fatores, você não tem crescimento, você não tem expansão colonial, você não tem reprodução, nem nada. Então, eles são essenciais, tá? Assim como os fatores físicos também, certo? Então, de repente, se você tem um ambiente que você tem algum desses fatores em desvantagem, a colônia pode ser que cresça, mas cresça num ritmo menos acelerado ou num ritmo menos normal do que cresceria se ela tivesse o equilíbrio entre todos os fatores. Tá? Então, ali dos químicos, nós temos quem? Carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo. Temos oligoelementos e oxigênio. Óligo vem do grego, se não me engano. Óligo significa pequenos ou pouco, tá? Poucos elementos. Elementos assim, que são geralmente utilizados como cofatores enzimáticos, na maioria das vezes dentro do metabolismo bacteriano, tá bom? Microbiano em geral. Bom, vamos falar primeiro então dos físicos, tá? Em relação à temperatura, o que nós temos? As bactérias, os fungos, em geral, eles podem, olha, tem uma faixa realmente muito grande, tá? Isso é baseado no livro, no livro do Tortora, tá? Então, claro que se a gente for olhar alguns relatos científicos aí de artigos mais novos que porventura estejam saindo, a gente até consegue encontrar micro-organismos que estão sendo registrados como forma de crescimento em relação à temperatura menores até do que menos 10 graus Celsius, tá? E até, às vezes, até maiores do que 110 graus Celsius. Então, é sempre bom dar uma... Claro, que não é o caso agora aqui de vocês, é só para... Na graduação, é só para vocês terem uma noção, mais ou menos geral, de como isso ocorre, né? E de quais são as faixas, em geral, que eles ocorrem, a maioria deles, dos micro-organismos, que eles ocorrem ao seu crescimento, tá? Mas assim, a gente tem micro-organismo que pode destoar aqui dessa faixa. Mas vamos dizer que de uma faixa de menos 10 graus Celsius até 110 graus Celsius, a maioria dos micro-organismos elas vão ser encaixadas aqui nessa faixa de temperatura, tá? Dentro dessa faixa de temperatura, então a gente pode classificar eles geralmente como psicrófilos, mesófilos ou termófilos. Essas são as três características, as três classes principais em relação à temperatura que nós podemos separar os micro-organismos, tá bom? Então ali, ó, psicrófilos são aqueles que crescem em baixas temperaturas, tá? Temperaturas aí, ó, temperaturas negativas, tá? E geralmente. Mesófilos são aquelas, meso significa média, tá? Então temperaturas medianas. O que seriam medianas? Medianas conforme o nosso padrão, né?
Então quem estabelece isso é o ser humano, né? A gente que estabeleceu como padrão que uma temperatura, por exemplo, temperatura do corpo humano, tá? 36, 37 graus Celsius, pode ser uma temperatura considerada até relativamente mediana. Mediana para as bactérias, principalmente aquelas que são patogênicas. Então elas vão preferir crescer nesse tipo de temperatura, tá? Porque é a temperatura do corpo humano. E as termófilas, então, que são que crescem a temperaturas acima de 70, 80 graus Celsius, tá? Ou melhor, 60 graus Celsius em geral. Tá? Então são consideradas altas temperaturas, ok? Bom, olha aqui, ó, nós temos uma faixa, então, ó, tá? Para cada uma dessas classificações as principais. Então aqui, ó, psicrófilos, vai mais ou menos ali, ó, de menos 10 graus Celsius até mais ou menos 20 graus Celsius, tá? Depois, em seguida, tem um subgrupo aqui, ó, dentro dos psicrófilos, que são, ó, os psicotróficos, tá? São aqueles que gostam, trofia, tem uma certa predileção, uma certa afinidade, tá? Com esse tipo, com essa faixa aqui, com um pouquinho mais de frio, tá? Então ali, ó, variando de 0 graus Celsius até quase 30 graus Celsius, tá? Isso aqui, ó, uma classificação que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas mais ou menos a faixa pega essa faixa aqui, tá? Os mesófilos, começando de 10 graus Celsius até 50 graus Celsius, tá? Como temperatura mínima e temperatura máxima. Termófilos, como 40 até mais ou menos 72, 74 graus Celsius, e hipertermófilos, aí uma outra subcategoria da questão das bactérias, dos fungos que gostam de temperaturas altas, que vai ali ó, em torno de 65 graus Celsius até 110 graus Celsius, que é o que geralmente é relatado pelo menos no livro do Tórtora, tá bom? Então, olha ali, ó, o que a gente é importante notar nesse grafismo aqui, ó? Nós temos, então, uma temperatura que é considerada temperatura mínima, tá? Por exemplo, na faixa dos mesófilos, a temperatura mínima para o crescimento é 10 graus Celsius. Abaixo de 10 graus Celsius, muito provavelmente não vai ocorrer crescimento microbiano, tá bom? Abaixo dessa temperatura para os micro-organismos que forem classificados como mesófilos, tá bom? Então, abaixo de 10 graus Celsius vão crescer. 10 graus Celsius vão crescer? Vão. Porém, ainda não é a temperatura ideal, entendeu? Nós temos, então, a temperatura ideal, a temperatura ótima, tá? Que é chamada, então, de TO, temperatura ótima de crescimento, é mais ou menos ali, ó, na faixa de 32, 38, mais ou menos, 37 graus Celsius. Que é a temperatura de quê? Temperatura corporal humana, ou a temperatura que a maioria dos animais também fica nessa faixa, né? Lembrando que, por exemplo, as aves, né, as galinhas, o frango, em geral, que tipo de temperatura corporal, para quem já fez fisiologia geral ou está fazendo fisiologia geral, qual que é a faixa de temperatura? Tá? Qual que é a temperatura corporal média das aves, da galinha e do frango? Me escreva aí, quero ver nas mensagens, quero ver quem responde aí, vai ganhar 0,5, tá? Já vou sorteando essas coisas. Então aqui, ó, 50 graus Celsius é a temperatura máxima de crescimento. Então nós temos 3 temperaturas importantes para classificar dentro desse grafismo, tá? Temperatura mínima, temperatura ótima e a temperatura máxima, tá? Sendo que, vejam, o que é esse aqui, ó, o gráfico? No eixo, o que nós temos aqui? O eixo X, né, é a velocidade de crescimento. Então aqui, ó, quanto maior, vai aumentando a altura desse gráfico aqui, ó, maior é a velocidade de crescimento. Isso quer dizer que as condições em relação à temperatura estão ótimas para o crescimento dela, tá vendo? Então aqui, ó, 36 graus Celsius é o melhor para mesófilos, tá? E aqui no eixo Y nós temos quem? Nós temos a temperatura, a faixa de temperatura, tá bom? E vejam só, ela tá meio encurvada, né? Tipo assim, ó, começa aqui, vem seguindo numa reta e depois, ó, rapidinho, da temperatura ótima para a temperatura máxima, você tem um decréscimo muito grande, muito brusco da relação da temperatura ótima até a temperatura máxima, tem uma distância muito mais curta do que a distância aqui, ó, em relação a graus Celsius, da temperatura mínima para a temperatura ótima. Por quê? Porque quando a gente começa a aumentar demais a temperatura, depois da temperatura ótima, você começa a ter uma rápida degradação enzimática, tá, das proteínas. Lembra que nós temos lá como é a degradação, vocês que já estudaram, que já fizeram bioquímica, química, né? Quando você frita um ovo, tá, o que acontece? A albumina, ela se desnatura, tá? E aí depois de desnaturada a proteína, você não consegue transformá-la, retorná-la ao estado inicial natural, né? Não adianta, você pega o ovo frito e você congela ou coloca na geladeira, ele vai voltar a ser o ovo que era antes? Não, porque uma vez desfeita a desnaturação proteica, você não consegue naturalizar de novo, você não consegue retornar
ao estado da proteína normal, tá bom? Então é isso que acontece. A partir do momento aqui, ó, rapidamente chegou acima de 50 graus Celsius, então para os mesófilos acima de 50 graus Celsius você já desnatura as proteínas e você já mata. Um exemplo aqui, ó, bastante prático relacionado à parte de TPOA, né, que gosta lá, o professor William, lá, que trabalha com vocês a parte de tecnologia de produtos de origem animal. Vocês já viram aqueles, vocês vão em bar, lanchonete, geralmente onde são guardados os risoles, os salgadinhos, né, são guardados dentro de uma estufinha ali, aquela estufinha está quente. Aqui a temperatura que ela tem que estar? Tem que estar mais ou menos a 60 graus Celsius. É importante que ela esteja calibrada, esteja naquela temperatura. Por quê? Não só para manter o salgadinho também, o salgadinho quentinho, né? Mas também é uma das formas que você tem para evitar a presença ali, o acúmulo e a presença de bactérias que são patogênicas, porque a maioria dessas bactérias patogênicas, degradadoras, aí, próprias salmonelas, que ele recolhe, elas são todas mesófilas. Então, só pelo simples fato de você alterar, deixar a temperatura um pouquinho mais alta, você já consegue fazer um modesto ali controle da carga microbiana também presente. Tá bom? Caiu meu microfone, agora eu vou. Muito bem. Seguindo, então vamos lá, classificando um por um desses grupos aqui, ó. Psicrófilos, tá? Eles crescem em torno de a faixa de temperatura menos 10 a 20 graus Celsius, tá? Geralmente são micro-organismos que estão presentes nas profundezas dos oceanos, tá? Ou em regiões polares. Eles não são patogênicos, tá? Não tem nenhum descrito até o momento, pelo menos até agora, ou que eu saiba, pelo menos não tem nenhum patogênico descrito nesse tipo de ambiente, tá? E é importante principalmente para a parte de pesquisa científica, para a parte de produção de enzimas, tá? Então são micro-organismos que são coletados, são caracterizados suas enzimas, de repente elas são utilizadas em processos industriais que necessitam, por exemplo, ação enzimática, né, a baixas temperaturas para produzir, de repente, um determinado produto farmacêutico, alguma coisa assim. Então, na verdade, elas têm mais importância mais de pesquisa científica do que relacionados a patogenicidade e doenças e tudo mais, tá bom? Depois nós temos os psicotróficos, que crescem ali na faixa, ó, temperatura mínima 0 graus Celsius, temperatura máxima 30 graus Celsius de crescimento. A maior parte dos degradadores de alimentos, principalmente os fungos, olha aqui, ó, os fungos gostam desse tipo, são classificados aqui nos psicotróficos, tá? Olha lá, esse pão aqui mofado. O que é esse mofo todo aqui? É o bolor, né? É o fungo na sua forma filamentosa, que está degradando esse substrato aqui, tá? Temperatura também de refrigeração, né, gente? Qual que é a temperatura que fica a geladeira de vocês? Vocês já pararam para pensar já? Qual que é a temperatura que fica? Descrevam para mim ali também, me manda uma mensagem no AVA, tá? Ninguém pode me mandar mensagem no WhatsApp. Já falei lá no grupo da zootecnia, né, pra galera toda, não é para me mandar mensagem no WhatsApp particular, tá? Não, eu falo assim, porque é o seguinte, não é porque eu sou arrogante, mal educado, nem nada. Também sou, né? Também sou, mas não especificamente por isso. É porque é o seguinte, nessa época de aula online, tanto as aulas de italiano, as aulas daqui da zootecnia e outros cursos também que eu dou aula, né, a gente acabou virando tudo online e aí depois as pessoas começam a mandar mensagens e tal em horas e momentos que não são apropriados, tá? Então, por favor, se policiem aí no momento que vocês mandam mensagens, até e-mails também, viu, galera? Porque o pessoal acha que de repente, é 11 horas da noite, vou mandar um e-mail agora pro professor, ele vai vir amanhã de manhã. Não, às vezes o professor ele pode estar acordado, né? O que aconteceu em determinado caso aí, né? Era 11h15, a pessoa me mandou 11h30, eu respondi já pra pessoa, né? Então, tipo assim, o professor não está... pode estar trabalhando na madrugada, inclusive fazendo aulas, tá? Então, se policie, tá? Mas assim, dentro do AVA, vocês me respondam, que conforme eu vou tendo tempo, vou me organizando, a gente vai respondendo as perguntas para vocês, tá? Individualmente, ou preferencialmente quando a gente marcar aqueles plantões, tá? Quando eu marcar com vocês os plantões, que já foram provavelmente, nesse momento que eu estou registrando a aula aqui, provavelmente as aulas já foram marcadas, as provas, todas as atividades já foram definidas, tá? Mas enfim, me mandem então lá no AVA qual que é a temperatura que deve estar, mais ou menos, a faixa de temperatura que deve estar na geladeira, tá bom? De vocês. Então, temperatura de refrigeração. Vocês já viram, por exemplo, aqui, ó, o mumu, né? Esse aqui é o doce de leite, o mumu lá no Rio Grande do Sul, tá? Doce de leite. Vocês já abriram o pote de doce de leite e viram assim, ó, quando vocês abriram, tiraram aquela tampinha de alumínio e viram um funguinho que tem lá? Né? Às vezes tem, né? Então, provavelmente ocorreu uma falha de higienização e tal, daquele produto e tal, e saiu da indústria já, de repente, contaminado. E aquele funguinho mesmo, em geladeira,
tendo seu crescimento ativado, tá? Ou mesmo, o que é mais comum ainda, né? Porque não é, geralmente essas falhas de indústria, gente, geralmente é muito raro acontecer. O que mais acontece é o seguinte, a galera vai lá, compra o produto tem lá, você tem que usar até o prazo de validade de prateleira é tanto, prazo de validade depois de aberto tem um outro prazo de validade, né? Que você tem que consumir até um determinado momento. Então o cara vai lá, abre o mumu, abre a tampinha de alumínio ali do mumu, né? Aí vai e tal, todo mundo café da manhã com a galera, aqui bem aquela coisa assim, aquele comercial de margarina dos anos 90, né? Aquela família lá na mesa tomando e tal. Tipo agora a novela que vai começar a reprisar, não vale a pena ver de novo, que eu vou acompanhar também, que é o Laços de Família, né? Então fazia o quê? A galera ficava lá, aquele café da manhã, começava às 8 horas da manhã, o pessoal que não tem nada para fazer, né? Porque quem é que toma café da manhã às 8, 8 e meia, e aí termina de tomar o café às 10 horas da manhã? Eu não sei o caso de vocês, da família de vocês, mas a minha família não era assim, tá? Nunca aconteceu isso, né? Então, mas enfim, pode acontecer que seja então o café da tarde, vamos dizer o café da tarde, ou então vocês simplesmente saíram na pressa e deixaram o potinho de mumu aberto, tá? Abriram o potinho de mumu, porque tinha que ir pra aula, tinha que fazer alguma coisa, né? E aí vocês voltaram para casa e aquele tempo ficou exposto, tá? O substrato, o mumu que virou tipo meio de cultura, né? E aí ficou aberto aquilo lá, tem esporos, né, de bactérias, de fungos que estão circulando no ar, né? E aí, porventura, caem os esporos ali e aí ele fica inoculado. E mesmo você depois guardando na geladeira, tipo assim, tirei de manhã e aí voltei no final da tarde ou depois da aula o professor Flávio, daquele professor que eu não aguento mais, voltou lá meio-dia e aí, putz, eu deixei o mumu para fora. Aí vai lá, guarda o mumu na geladeira, entendeu? Então, mesmo ali depois, ele vai continuar se crescendo. Então, se abrir um produto, né, faz o utilizo dele e tudo mais, e logo guarda no seu devido local. Tem o seu local de conservação, que geralmente é indicado, inclusive no rótulo, que é indicado, né, onde que deve ser mantido após aberto e por quanto tempo deve ser mantido, deve ser consumido, né, pode ser consumido após aberto, tá? Então, fiquem de olho, porque isso aí não é recomendação de legislação obrigatória, né? A gente tem que, de fato, obedecer isso para a gente depois não ter problema, né? A galera depois não ter problema de nenhuma intoxicação alimentar, nenhuma infecção alimentar. Então, fiquem de olho, tá? Olha lá o exemplo lá. Então, abriu o mumu, né? Esse caso aqui, ó, se vê que nesse caso aqui, ó, o produto não tinha sido higienizado, esterilizado, né? Corretamente, né? Porque ele não tinha sido consumido até então, tá? Então, foi aberto e pronto. Ou porque, de repente, já foi aberto depois do prazo de vencimento, que também, porque todos os produtos têm prazo de vencimento. Esses produtos aqui de lentes, em geral, eles não são esterilizados. A gente vai falar isso quando eu falar sobre controle do crescimento. Hoje a gente está falando sobre crescimento microbiano. Daqui a pouco a gente vai falar sobre controle do crescimento microbiano. Então, uma das formas é fazer a pasteurização. A pasteurização ela é um processo que não leva à esterilização, ou seja, ela não mata totalmente todos os micro-organismos, tá? Ela pega uma faixa, que nós temos a pasteurização comercial, que é voltada principalmente para o leite, para manter a qualidade do leite, a textura, as coisas assim, né? As características organolépticas, que são assim chamadas, tá? Odor, cor, sabor e assim por diante. Esse chimarrão tá uma delícia, galera. Não sei o que vocês fazem, ficam tomando tererê, mas ó, chimarrão eu recomendo. Bom, enfim, o que acontece? Aí teve uma falha, de repente, nessa esterilização comercial, né? Ficou algum esporo fúngico, ficou alguma bactéria e acabou, de repente, com o passar do tempo, depois do prazo de validade, a pessoa abriu e, putz, encontrou lá, tá bom? Bueno, então fungos, né? Como eu falei para vocês, os fungos adoram. Essa aqui é uma foto de microscopia, olha que bonita, de um fungo aqui. Esse provavelmente seja um penicílio, tá? Provavelmente é um penicílio, porque ele parece um tridentezinho aqui, ó. Tá, o símbolo do curso de psicologia. Ah, vocês acharam que ia falar outra coisa. Tá bom. Terminei meu lado. Pronto. Não, mas é o símbolo do curso de psicologia, tá, galera? Vamos lá. Esses fungos, em geral, também, muitos fungos deles, eles produzem o quê? Micotoxinas, né? Então, são fungos micotoxigênicos, tá? Gênesis, olha lá, geração, início e tal. Então, geram quem? Geram micotoxinas, alguns fungos, tá? Muitos fungos, na verdade, tá? Então, eles crescem nessas temperaturas, faixa de temperatura aqui, né? Principalmente contaminantes agrícolas, de lavoura, de soja, de milho, como esse caso aqui, o exemplo, né? E aí acabam deixando as micotoxinas, as toxinas produzidas pelos fungos, deixam aqui nesse substrato. Depois esse substrato vai virar o quê?
pode virar ração humana, pode virar ração humana, né, se for o caso. Bom, não vou falar, não posso falar, né, mas se for o caso de certos locais aí que possam querer propor aí como ração humana, né, mas enfim, ração animal, né, ração animal pode acabar virando, então, né, ingredientes aqui de ração animal e depois vão ser misturados e tudo mais, e pode gerar problemas depois para esses animais que acabarem ingerindo esse tipo de alimento com alta concentração de micotoxinas. Tá? A gente vai ter uma aula específica só sobre isso, sobre micotoxinas. Bom, Bacillus cereus, que é uma bactéria, olha lá, que tipo que é? Quero que vocês descrevam também ali nas mensagens, digam para mim, ó. O que ele é? A forma e o agrupamento. O que é que ele se apresenta aqui? Como que vocês caracterizariam isso aqui? Tá bom? Então, essa aqui é a foto do Bacillus cereus, é uma bactéria. Tá? Bacillus cereus, ele produz o quê? Olha aqui ó, a estruturinha aqui, ó, tá colorado aqui, feita uma coloração aqui, né? Mas aí, ó, produz endósporos, tá? Então, na sua forma vegetativa, ele cresce bastante na onde? Na lavoura de arroz. Então, na sua forma vegetativa, ele está lá presente no arroz, né? Aí, esse arroz, ele é tratado, né, e tal. Eu já visitei uma vez uma fábrica de arroz Koblenz, né? Foi lá em Sinop, uma estrutura, assim, muito moderna, muito boa e tal. E a gente vê, assim, companheiros cederam espaço pra gente poder ir com a galera da agronomia, da engenharia agrícola e tudo mais, na época que eu dava aula de microbiologia para esses cursos, né? Então a gente foi lá e a gente pôde conhecer todo o processo do beneficiamento do arroz ali na parte industrial, na parte da indústria mesmo, né? E tal. Enfim, esse arroz ele pode ficar, né, com Bacillus cereus, e ele pode, mesmo que ele seja até parbolizado ou depois mesmo em casa você pega, né, porque o Bacillus cereus ele produz endósporos, tá? Então, mesmo que você ferva, faça o arroz, cozinhe o arroz, o endósporo ele resiste à temperatura de cozimento. Lembra que eu falei para vocês na última aula, tá? Então, o endósporo é uma estrutura de proteção. Então, ele vai lá, o endósporo sobrevive e depois, se você deixar o arroz em temperatura que não seja uma temperatura de conservação adequada, né? Ele vai voltar, o endósporo ele volta à atividade, porque você cozinhou o arroz, fica ali, né, e tal, depois de cozido ele fica ali uma temperatura legal, né, temperatura ambiente, fica com umidade também adequada, porque você cozinhou ele no arroz, né, e aí fica aquela aguinha da tampa da panela vai caindo e tal, então vai estimulando, vai fazendo com que o Bacillus cereus, o endósporo, ele seja reativado e ele volte para sua forma vegetativa. Voltando para sua forma vegetativa, ele vai produzir toxinas, tá? Então ele vai produzir a cereulide aqui, ó, toxina aqui relacionada ao Bacillus cereus. E essa cereulide causa intoxicação alimentar, vai causar diarreia, vai dar quadro de diarreia. Então a galera aí, ó, que deixa o arroz, né, cozinha o arroz meio-dia, né, e tal, e aquele arroz fica lá em cima do fogão e tal, o pessoal só vai guardar de noite, ou então às vezes esquece lá, vai guardar só no outro dia. O que vocês estão fazendo com isso? Deixando o arroz, né, junto com o Bacillus cereus lá, se tiver presente, deixando em condições adequadas de temperatura e de umidade, ele vai poder ser reativado, né, e vai fazer o seu processo de crescimento bacteriano, tá? E aí um outro dia que vocês forem comer, deu problema. Então a melhor coisa para fazer a conservação dos alimentos, galera, é fazer o quê? É congelar os alimentos, tá bom? Congela os alimentos e aí um dia antes, uma noite antes, você vai e passa para a geladeira, para você baixar a temperatura aos pouquinhos, né? Aumentar a temperatura aos pouquinhos, e aí depois você processa aquele alimento, tá? Então, assim, ó, arroz, eu não indico mais do que 2 dias, assim, um dia, mais do que um dia passado, é melhor não consumir o arroz. Faz outra coisa, faz um bolinho, né? Daqueles bolinhos, assim, aqueles bolinhos de, como é que faz? Aquele bolo de arroz, assim, né? E tal. Acho que é o doce, né? Que tem aqui em Cuiabá, que é o bolo de arroz. Acho que nossa, é bem gostoso. Eu comia, nunca tinha experimentado, comia aqui em Cuiabá, fiquei admirado com essa receita. Mas também tem aqueles bolinhos salgados, né? Você coloca bacon, coloca queijo e tal, né? Espero que vocês não estejam vendo esse vídeo próximo do almoço ou próximo da janta. Ou então, se vocês tiverem... Não, podem ver, né? Podem ver, vocês vão cozinhando aí. Já vou dando umas dicas pra vocês aí sobre cozinha, tá bom? Acho que é legal. Isso que é o bom da aula online, nesse caso, é bom, né? Porque às vezes eu dava aula perto das 9h30, a galera com fome, e eu falando de comida, a galera começava até a sentir... Eu escutava o barulho da barriga da galera... estômago da galera assim roncando, se autodevorando por dentro, assim, tá? Quando fome, eu falando de comida. Bom, mas olha aqui. Olha lá, mais um gráfico pra gente. Aqui, ó, o eixo Y, já inverti. Eu nunca sei qual que é o eixo X, qual que é o eixo Y. Eu vou dizer que esse aqui é o eixo X, tá? E esse aqui é o eixo Y. Bom, mas enfim, nessa barrinha vertical aqui, ó, nós temos, ó, a temperatura, vai de -10 até 80 graus Celsius, tá? Olha lá, o tempo.
De 0 até 8 horas, mais ou menos. Então, tipo assim, ó, se eu pegar um potinho de arroz, colocar na geladeira, tá? Um potinho pequeno, tá? Mais ou menos aqui, ó, de 5 centímetros ali de profundidade do potinho, ó, em questão de 1h30, 2 horas, né, para ser seguro, 2 horas vai chegar a faixa de temperatura que está o ar refrigerado dentro da geladeira, tá? Beleza. Agora, veja aqui, ó, se for já um pote grandão, a galera que faz pote grande ali, ó, de profundidade muito grande ali, de 15 centímetros aqui de profundidade, ó, cheio de arroz já cozido, guarda na geladeira, ó, mesmo depois de 8 horas de refrigeração, colocando na geladeira, ele ainda não vai atingir uma temperatura interna que seja compatível ali com o ar refrigerado, tá? Então, na verdade, a gente tem que sempre fazer a comida, cozinhar, né? E depois, quando for armazenar em pequenas quantidades, em porções bem pequenas, né? Bem em potinho separado, Tupperware. Se ganhou emprestado Tupperware, principalmente Tupperware da tia, da avó, do prof. Flávio, de alguém. Se alguém emprestou um Tupperware, gente, é questão de, assim, é questão de humanidade. Eu digo, não é questão nem de educação, entendeu? É uma questão, a questão de humanidade, você dá de volta esse Tupperware para a pessoa. Porque o Tupperware realmente é muito útil. É uma questão assim, ó, gente, de urgência, de emergência. Entendeu? Então use aquele Tupperware lá, passa pro Tupperware que você tem em casa, lava ele bonitinho, higieniza bonitinho e devolve para a pessoa. Tá? Isso não é uma questão só de educação, é uma questão de humanidade. Tá bom? Então quem estiver me devendo potes, por favor, me devolvam. Por favor. Porque eu sou fissurado nessas coisas de comida. Mas enfim. O que tem a ver? Ó? Porque assim, demora 8 horas e vai ficar, que faixa de temperatura em geral ali, ó, 15 a 45 graus, mais ou menos, tá vendo que tá meio amareladinho aqui, rachurado meio amarelado? Essa é a faixa de temperatura de crescimento do Bacillus cereus. Então, se você guardar um potão de arroz aqui, ó, praticamente guardar a panela, tem a galera que cozinha, cozinhei e depois guarda a panela toda dentro da geladeira para comer depois mais tarde, ou um outro dia, ou daqui a 5 dias, daqui a 2 semanas, né, galera? Não façam isso, né? Pelo amor de Deus, né? Então, olha, se você guardar a panelona toda lá, ó, depois de 8 horas, ó, vai ainda ficar na temperatura, na faixa de crescimento ainda de crescimento do Bacillus cereus, tá bom? Enquanto que em pequenas porções, olha lá, ó, baixou, foi pro ar refrigerado e você consegue manter por mais tempo, tá bom? Olha aí, outra classificação, nós temos então agora aqui os mesófilos. Os mesófilos vão de temperatura mínima de 20 graus Celsius até mais ou menos 50 graus Celsius, tá? Olha ali o termômetro, qual que é a temperatura ideal? Né? Olha lá o termômetro, marcando 37 graus Celsius, temperatura normal, né, corporal do ser humano, por exemplo, tá? Então a temperatura ótima ali, 36, 37 graus Celsius. A maioria dos micro-organismos, ao menos que são catalogados até hoje, tá, galera? Eles são classificados nessa classificação aqui, nessa categoria de mesófilos, tá? Então eles são adaptados para viver no corpo humano e dos animais e, em geral, né, nós temos tanto os micro-organismos que fazem bem, né, que fazem parte da flora microbiana e tudo mais, são importantes, são benéficos. Aliás, né, quando vocês virem lá, quando vocês assistirem as aulas do professor Cabral, vocês vão descobrir lá, né, quando ele dá a parte de microbiologia do rumen, vocês vão descobrir que uma das primeiras coisas que ele fala, os primeiros slides assim, ó, ele fala que a gente é mais micro-organismo, a gente é mais bactérias e fungos que estão presentes do que a gente mesmo. A quantidade de micro-organismos que existem no nosso corpo é infinitamente superior à quantidade de células que a gente tem. Entendeu? Então tem um monte de micro-organismos, por isso que a maior parte dele que a gente descreve até hoje é relacionada a essa faixa aqui de mesófilos, tá? E, claro, alguns patogênicos acabam sendo ali também presentes, tá? Então, olha lá, ó, de novo a galinha aqui, no caso aqui agora a galinha pintadinha. Então, lembre-se de mandar no AVA para mim uma mensagenzinha de qual que é a faixa de temperatura corporal adequada, tá? Para as bactérias. Então, patogênicos, ó, exemplo aqui, ó, da Candida albicans, ó lá, Cândida, né? Muito comum, presente na flora também, vaginal, às vezes também, né, das mulheres e tal, a cândida, e ela pode acabar, né, penetrando ali na mucosa, né, da vagina, do útero e tudo mais, tal, causando lesões, causando patogenia, tá bom? Termófilos, olha lá, termófilos. Termófilos são, então, os que crescem na faixa de 40 até 70 graus Celsius. A faixa ali, né, uma faixa que nós estamos realmente bastante acostumados, né, a gente que mora em Cuiabá, né, essa temperatura extremamente agradável, né, extremamente feita, né, para a humanidade nessa faixa de temperatura, né? Claro que não, só que não, né? Eu realmente até hoje moro aqui ainda não consigo me adaptar, né? Talvez, não sei se é por causa dos meus hábitos, né? Não sei se é por causa dos meus hábitos, mas eu não consigo me adaptar a essa climatologia aqui da cidade de Cuiabá, né? Enfim, 40, 70 graus Celsius. 60 graus Celsius é a temperatura ótima, que é a temperatura de quem, olha lá, ó,
Temperatura do chimarrão, né? Em geral, a temperatura do chimarrão é a temperatura adequada, agradável para você tomar um chá, um chimarrão, tá? Não é para ferver. É que nem a água do café. O café não pode ferver água, né? Então, tem que chegar mais ou menos nessas temperaturas aqui. Então, são bactérias que estão presentes aonde? Em águas termais, águas sulfurosas. Olha lá o pessoal que vai lá, titio, a titia, papai, mamãe, vovô, vovó, que gostam de ir para onde? Para as águas quentes, né? Que ficam lá. Aí chega lá, galera, ai, tome 7, 8 goles dessa água sulfurosa que vai fazer benefícios, trazer benefícios enormes para você e tal. Né? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Mas por que a velharada gosta de ir nesses locais assim? Porque a água quente, pessoal que tem reumatismo principalmente, né? A água quente ela estimula ali a vasodilatação. Então daí a pessoa tem um alívio daquela pressão, daquela dor ali, principalmente nas articulações. Então eles ficam, oh, meu Deus, essas águas realmente são milagrosas, são terapêuticas e tudo mais. Né? Mas é simplesmente por um fato mecânico mesmo também, né? Pela vasodilatação. Se fizesse em casa, pegasse água quente, ficasse numa banheira de água quente, também ia dar o mesmo efeito, pelo menos para vasodilatação, tá? Mas enfim, claro, que tem outras propriedades minerais que são interessantes e tudo mais, mas enfim, tá? Então não deixem de visitar as águas quentes, claro, podem ir, é para isso, sim, é legal, tem o parque aquático, é muito bom. E eles são também, ó, termófilos, eles também são muito, o quê? Endosporogênicos, ou seja, eles conseguem produzir endósporos, tá? E conseguem sobreviver, então, aos procedimentos, inclusive, de pasteurização comercial. Por isso que os produtos enlatados têm um tempo de prateleira, sei lá, uns 3, 4 meses, que no máximo pode durar. Depois desse tempo, né, é natural que os endósporos, né, eles acabam voltando à sua forma vegetativa, né, a célula volta à sua forma vegetativa, e aí começa a até produzir gás e tudo mais, e começa a estufar as latas. Então, galera, se vocês tiverem lata em casa, produto enlatado em casa que está estufado, né, você viu ali que abriu a tampinha ficou meio estufadinha assim, ó, joga fora. Joga fora, porque isso aí é indicativo de que uma bactéria e tal tenha, né, estimulado, voltado ao crescimento e pode causar aí problemas para vocês. Lembrem dos casos de botulismo, tá? Do Clostridium botulínico. Ele também produz endósporo, tá? Então, ó, geralmente, essas bactérias, a maior parte delas não são patogênicas, porém, algumas podem até ser, tá? Mas, em geral, elas não são patogênicas quando são classificadas nesse aqui. E é muito utilizado num processo aqui, é um processo de compostagem, tá? Muito utilizado no meio rural. Pode ser feito com lixo orgânico também, né? Você pode ter a composteira no seu apartamento, na sua casa, na propriedade, para de fato produzir adubo em larga escala, adubo orgânico, de alta qualidade, né? Então são geralmente esse processo que essas bactérias que estão, a maior parte que estão envolvidas, são bactérias termófilas aqui para a produção então do composto orgânico, tá bom? Olha lá, isso aqui é nos Estados Unidos, né? Então aqui, ó, uma foto de um local aqui que produz, né? Que pega o lixo orgânico e tal e vai fazendo a remoção aqui, a reboleira aqui das pilhas, né? Revolvendo para poder fazer o processo de compostagem. Olha ali, ó, aqui o adubo orgânico, né? Produzido e tal. E depois isso aqui é vendido. Olha só, gente, para vocês terem noção mais ou menos do quanto que a gente perde aqui em Cuiabá, por exemplo. Né? Mais ou menos aqui, ó, tem uma estimativa de que uma pessoa por dia produza 0,3 kg de lixo orgânico por pessoa. Se esse lixo orgânico, estando separadinho, bonitinho, a gente destinasse, né, para fazer adubo, veja só quanto que de repente o município de Cuiabá poderia estar ganhando e processando quanto a isso, né? Cuiabá, então, vamos dizer assim, ó, pela estimativa mais ou menos da sua população que tenha, né, produz mais ou menos então de 180 toneladas por dia, tá, de lixo orgânico, utilizando aquela estimativa ali que eu coloquei ali em cima, tá? 1 quilo de matéria orgânica gera mais ou menos 200 gramas aqui de adubo orgânico, tá? E o preço, mas ó, então gerando o que mais ou menos 36 toneladas por dia de adubo, se caso fosse feito, a gente tivesse um local adequado para produzir isso, para depois ser destinado para venda, né? Então poderia gerar até 2 milhões por ano, mais ou menos, tá? Que poderia, claro, tem que tirar aí os custos e tudo mais, mas enfim. Só o simples fato da gente ter uma coleta seletiva, né? Esse lixo orgânico, de repente, você ter um destino adequado, né? E isso faz parte do quê? Faz parte de toda uma política pública. Né? Então, esse é quem tem que ser discutido aí é o pessoal lá na Câmara de Vereadores, o pessoal na Prefeitura e tudo mais, tem que fazer um plano adequado e tal, né? O Brasil, até um tempo atrás, o governo federal estava pedindo para que as prefeituras tivessem, né, até um prazo e tal, determinado lá, e no final depois ainda fica sempre postergando esses prazos, porque as prefeituras não conseguem atingir a meta e tudo mais, né? Dos prazos, né? Consegue se adequar.
e acaba sempre prorrogando depois. Mas, enfim, que toda cidade tem que ter lá um plano nacional, um plano municipal de resíduos, né, de tratamento dos resíduos sólidos e tudo mais, né? Então, essa aqui poderia ser uma alternativa, né? Você realmente produzir a partir do lixo orgânico adubo e depois vender isso, ou ela mesma ser utilizada para o próprio, né, adubo orgânico para colocar nos próprios canteiros municipais e tudo mais, né? Enfim, vou deixar um vídeo aqui para vocês ali embaixo, para vocês verem as alternativas que tem, como que funciona e tudo mais. Porém, eu sei que tem uma matéria, né, que vocês vão fazer no curso de zootecnia que é específica sobre isso, que vocês vão ver como que funciona o processo de compostagem, o processo de ensilagem e tudo mais. Então, só vou dar algumas pinceladinhas só para aguçar a curiosidade de vocês em relação à temática, tá bom? Que mais? Outras fontes, além então do lixo doméstico, né? Nós temos material orgânico vindo dos supermercados, a gente poderia aproveitar. Vocês já foram na área de pátio de qualquer supermercadinho, né, que tiver aí, tal, geralmente assim, ó, se perde muito lixo orgânico acaba sendo produzido ali, né, porque o pessoal não comprou aquele determinado produto, aquela determinada fruta estava meio esmagadinha, aí a pessoa não quis levar para casa e tal, aquilo lá sobrou. Onde que vai parar esse material? Esse material vai para o lixo, gente, simplesmente vai para o lixo. Então, isso eu fiz o cálculo baseado então só no lixo orgânico doméstico, tá? Imagine o lixo orgânico que supermercados, restaurantes, né, poderiam produzir, a gente poderia estar incorporando isso, então gerando muito mais ainda adubo orgânico, muito mais renda ali para o município e tudo mais, né? Então vejam, eu participava com a minha família, a gente participava lá em Sinop, no Centro Espírita, então todo sábado a gente ia para o Centro Espírita e a gente passava antes no supermercado, separava do lixo, a partir do lixo, produtos ainda que ainda dava-se, sim, sabe, para ser aproveitado. E daquele lixo a gente separava e fazia cestões, às vezes até fazia sopão e tal, né? Sempre, claro. É porque assim, ó, o que está no lixo, né? O pessoal joga ali, mas às vezes não está ainda. Está ainda em condições que dá para se aproveitar. Ainda não está mofado, não tem nenhum tipo de contaminante microbiano nem nada. A gente simplesmente separava o que ainda poderia ser aproveitado de alguma forma do que realmente tinha que ser descartado, entendeu? Então vou deixar também um link de um outro vídeo aqui bastante legal, um mini documentário super famoso, super premiado internacionalmente, que foi produzido lá em Porto Alegre, que se chama Ilha das Flores, para vocês terem noção mais ou menos da problemática envolvida em relação à própria problema que a gente tem relacionado ao consumo, né, destinação e a distribuição de alimentos, tá, que a gente tem no Brasil e que persiste ainda até hoje. Esse é um filme, gente, vocês vão ver que esse é um filme de 1989, se eu não estou enganado. Né? E até hoje ainda persiste o problema, e inclusive lá naquela famosa Ilha das Flores. Tá? Bom, enfim, restos de jardinagem civil, municipal, tá? Sendo que o resto de jardinagem também a gente poderia aproveitar para produção de quê? Produção de fungos também, gente, produção de cogumelos comestíveis, tá? Porque os fungos são os maiores degradadores, os maiores recicladores que nós temos no planeta Terra. Então a gente poderia estar produzindo aí compostos e tudo mais, né, para que os fungos eles cresçam e produzam esses cogumelos e depois sejam vendidos, sejam consumidos pela população e tudo mais, tá? Além disso, dejetos de animais, também tem uma disciplina que era quem dava, era o professor Gondinho, acho que se não me engano, que é a parte de dejetos, né, a parte de biogás, né? Então tem muita coisa que daria para fazer, tá? E todos esses processos estão envolvidos em micro-organismos, em geral termófilos, que fazem a degradação desses substratos e tudo mais em compostos menores, produzem gases e tudo mais, que depois podem ser aproveitados de alguma maneira, tá bom? O que mais que nós temos? Olha aqui um dado, ó. Estima-se um dado bem antigo, tá? Mas infelizmente ainda continua sendo um pouquinho atual. Estima-se que a cada 100 caixas de produtos agrícolas plantados, apenas 39 são consumidos por alguém, tá? De 100 caixas, 39 são só consumidas, tá? O restante vai tudo de perda. Ou perda durante o transporte, perda na distribuição, perda na comercialização, perda em casa também, né? Quem que nunca comprou coisa, fez a feira, né? Em casa e tudo mais, e aí durante a semana esqueceu, não teve tempo de consumir e tudo mais, e aí foi tudo pro lixo, basicamente, tá? Então, se for somar tudo isso, mais ou menos dá esse tamanho aí, quase 70%, né? Quase 60 e tantos por cento ali, ó, que é praticamente tudo perdido. Sem contar a logística que foi desenhada para esse nosso país, né? Tudo é concentrado basicamente lá em São Paulo, na CEAGESP de São Paulo. A gente consome, gente. A gente consome hortaliças, manga. Manga não vem daqui no Mato Grosso, às vezes é vendida nos nossos supermercados aqui, não é manga Mato Grossense, é manga de Goiás, manga de outro estado, né? E tem hortaliças que vêm lá de São Paulo para a gente consumir, principalmente quanto mais para o interior, lá para Sorriso, Sinop,
né? Às vezes vem do CEAGESP, lá de Campinas, né? Então, toda uma logística que a gente, de fato, tem que rediscutir e tem que remodelar, né? Quanto maior a produção local, né, mais a gente vai estar gerando renda, oportunidades para o homem do campo aqui do lado, na nossa casa, né? E também a gente vai estar evitando as perdas, né, gente? Porque o que é mais feio no mundo mesmo, realmente, o que é mais complicado no mundo é o desperdício de alimentos, né? Desperdiçar o alimento. Né? Uma tragédia maior que a gente possa ter. Tá? Um outro videozinho também vou deixar ali para vocês, relacionados à produção de biogás, tá? Só para aguçar a curiosidade de vocês. E chegando lá, né? Falamos então de temperatura, agora vamos falar sobre escala de pH. Tá? Então olha ali, ó. Geralmente, qual é a faixa que os micro-organismos gostam? Tá? Então aqui, só para vocês terem noção mais ou menos nessa faixa aqui, ó, nós temos substâncias neutras, em torno de 6,5 a 7,5 de pH. Nós temos o leite, nós temos a água, nós temos o sangue, também que estão geralmente nesse tipo de pH que eles possuem. Né? Substâncias ácidas, substâncias cítricas. Tá? Então geralmente são substâncias ácidas. Tá? Que mais? Vinagre, limão, né? Vai aumentando ali vai aumentando a acidez, né? E a Coca-Cola lá, 2,5 de pH mais ou menos, gente. Isso aí é coisa acidíssima. Aliás, refrigerantes em geral. Não sei como que um refrigerante realmente, de fato, ele é aceito mundialmente por todas as organizações que liberam e que regulam nesses produtos que podem ser comercializados para a saúde humana. Eu não sei como que um refrigerante, ele ainda até hoje, ele é liberado para o seu consumo, porque substânciazinha, tá? Não estou falando aqui especificamente da Coca-Cola, é qualquer refrigerante. Ou substânciazinha que tem uma quantidade assim, grotesca de produtos, né, de ingredientes que são cancerígenos, tá? Então, se puderem, galera, cortem da vida de vocês. Eu já não tomo refrigerante desde 1999, tá? Então, cortem essa substância da vida de vocês. Vocês vão ver que a qualidade de vida de vocês vai melhorar e a possibilidade de vocês não terem câncer vai aumentar assim, ó, tremendamente, tá? Fora isso, olha lá, substâncias básicas. Ali, ó, já entra escova de dente, né? A pasta de dente, tá? E assim como também produtos de limpeza, tá? Também entra quando é muito básica. Então, não necessariamente porque é ácida que vai ser ruim e não necessariamente porque é básica porque vai ser bom. Tá? Então, na verdade, às vezes as substâncias mais tóxicas que nós temos para o organismo humano e do animal, em geral, às vezes até, na verdade, são mais básicas do que ácidas, tá bom? Então, vamos ficar bastante de olho. Enfim, em relação à neutralidade, ali, as bactérias elas preferem a neutralidade. Tá? Então, 6,5 a 7,5 é a variação de pH que elas gostam que o meio de cultura e que o substrato dela tenha para ela poder crescer e se desenvolver. Tá? Há exceções, obviamente, existem exceções. Há exceções. pH alto e baixo demais, né, às vezes pode ter. Então, olha ali o chucrute, por exemplo. Tá? Como que ele é um produto que ele é feito através das bactérias, ele mesmo controla depois sua própria população microbiana e pode ser consumido de uma maneira saudável. Aliás, a ensilagem é baseada no processo da produção de chucrute. Tá? A pessoa que propôs que houvesse a ensilagem, tá? Principalmente que o pessoal que usa para alimentação de bovinos, né? Ele se baseou no método de produção do chucrute do sauerkraut lá da Alemanha, né? Aqui no sul do Brasil é conhecido como chucrute, tá? Agora, esse aqui é produzido em Blumenau, Santa Catarina, da Hammer, né? Então, ele se baseou nesse processo para poder propor o procedimento da ensilagem, tá? Então, ali, ó, ele pega o repolho, né? Pega o repolho mesmo, vai lá, corta o repolho, né? Deixa em pequenas porções ali, deixa todo fatiadinho, né? Salga, né? E aí as próprias bactérias que estão presentes no repolho, que vieram do campo e tudo mais, elas mesmas que vão fazer fazer a fermentação lática, então vão reduzir o pH, vai deixar um pH ácido aqui, né? A glicose ali vai ser transformada em ácido lático, e esse próprio ácido lático depois vai controlar a presença de micro-organismos que sejam contaminantes e os próprios micro-organismos aqui, ó, que no caso é o Lactobacillus brevis e plantaro que estão presentes, e eles mesmos também vão ser mortos depois, né? Porque acumula tanto ácido lático, que eles mesmos também morrem com a sua própria produção. Tipo, como a pessoa vai entrando sufocada, fica sufocado com ácido lático, tá bom? E aí você tem um alimento armazenado por bastante tempo, consegue consumir ele depois. E basicamente essa é a mesma história da ensilagem também, né? Para que se faz a ensilagem? Para você ter, né, no período aqui que nós temos período de chuva, você vai lá, o pasto cresce, você corta, depois no momento do cortar ele, vai lá, ensaca e tudo mais, tem todo o procedimento, que depois eu vou deixar uns vídeos aqui para vocês assistirem também, né, introdutórios,
E aí vocês vão ver que depois de um tempo ele fica preservado, você consegue dar lá na época de seca, que é o que está ocorrendo agora, por exemplo, no Mato Grosso. Lá na fazenda experimental, se vocês forem essa semana lá, nas próximas semanas, né, visitarem a fazenda experimental, vocês vão ver lá que a galera está alimentando os bovinos que estão lá com as ensilagens que foram estocadas no início do ano, tá bom? Que mais? Bactérias podem ser também acidófilas, ou seja, filas vem da afinidade amiga, tá? Então tem bactérias que gostam sim, tá? De ambientes mais ácidos. É mais raro, mas existem, tá? Água de drenagem de mina de carvão, tem pH mais ou menos 1, olha ali, ó, pH 1, extremamente ácido isso aqui, tá? Porém, ali a gente pode encontrar, olha ali, a bactéria Thiobacillus ferroxidans, tá lá, tá se produzindo, tá lá crescendo. A Delphitia acidovorans, essa aqui é interessante porque ela cresce principalmente na parte de minas de ouro, tá? Então, material lixiviado, de lixiviação dessa parte de minas, né, de drenagem, e tal, elas crescem. E olha só que interessante, elas pegam e cagam ouro, gente. Olha lá, elas defecam ourinho, tá? E aí você consegue ter um aproveitamento. Você poderia pegar esse material de drenagem, fazer um tratamento ali com, né, sei lá, de fermentação bacteriana e tal, e ainda produzir mais, tirar mais ferro, tirar mais ouro, tirar mais minerais, inclusive, dessas águas que, na verdade, seriam resíduos. Você reaproveita isso, né, diminuindo o impacto e aumentando a rentabilidade também do local, né? Então, os micro-organismos podem atuar, inclusive, não fora desse mundo nosso humano e animal, mas também, olha, em outras atividades aí industriais também podem estar presentes. Já os fungos, galera, então as bactérias aqui, o que eu queria que vocês registrassem? Isso aqui, bactéria gosta da neutralidade, pH 6.5 até 7.5. Os fungos já, eles gostam de uma acidez, tá? Eles gostam do pH um pouquinho mais ácido. Tá? pH em torno de 5 a 6, tá? A maioria não consegue sobreviver em meio alcalino. Então você veja aqui, ó, a laranja, o limão, o moranguinho, o que eles geralmente apodrecem quando eles estão no supermercado ou então quando você traz para casa? Eles crescem, eles apodrecem por mofo e não por colônia bacteriana, entendeu? Isso aqui é mofo, galera, tá? Isso aqui é fungo. Então, por quê? Porque eles gostam desse ambiente, geralmente o moranguinho é ácido, a laranja é ácido, o limão é ácido. Então, em geral, molho de extrato de tomate também é ácido, né? Então, depois de aberto o extrato de tomate, o que você tem que fazer? Ou você congela, é o que eu faço em casa, eu congelo, ou você mantém, né, fechado, porém seria interessante você colocar um dedinho assim, mais ou menos, de óleo, tá? De azeite de oliva em geral, né? Coloca ali na superfície. Por quê? Vou deixar a dúvida, vocês me escrevam aqui nos comentários aí do AVA. Tá bom? Vamos responder por que a gente teria que colocar o óleo, o azeite de oliva e a gente consegue preservar e daí não vai mofar. Tá? Essa é a grande questão para a próxima aula. Tá bom? Fim da nossa primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Saudações, PT, saudações para vocês todos. Nos vemos na próxima aula. 47 minutos, tá bom. Agora, só que não acabou. Não acabou. Vocês vão lá ver aqui embaixo, eu vou deixar vários vídeos, vocês vão ver esses vídeos também durante a semana e tudo mais, e fazer as atividades que eu estou propondo ali embaixo, tá bom? Um abraço, tchau, nos vemos na semana que vem.